Então vamos dar continuidade aí à nossa aula. Faltou da parte de motores a gente falar um pouquinho das perdas. A aula, enfim, né? A gente estendeu bastante a aula de quinta-feira passada. E eu vou passar então essa parte de perdas na aula de hoje. E nós em seguida vamos iniciar a parte de geradores CC. Então, para calcular a eficiência de um motor CC, as seguintes perdas devem ser determinadas: perdas no cobre, perdas nas escovas, perdas mecânicas, perdas no núcleo e perdas suplementares, né? Então, vamos fazer um exemplo. Acho que nada melhor que um exemplo para não saber calcular, ver como é que calcula, isso aí tudo. Um motor CC em derivação de 50 HP, 250 volts e 1200 RPM tem uma corrente nominal de armadura de 170 amperes e uma corrente nominal de campo de 5 amperes. Quando esse rotor é travado com uma tensão de armadura de 10,2 volts, sem as escovas, né, produz uma corrente de 170 amperes e uma tensão de campo de 250 volts. Que deu acho que algum problema, produz uma corrente de campo de 5 amperes. Bom, deve ter dado algum problema nesse exercício aqui. Assume-se que a queda de tensão nas escovas é 2 volts a vazio, com a tensão de terminal igual a 240 volts. A corrente de armadura é igual a 3,2 volts. A corrente de campo é 4,8 e a velocidade do motor é 1150 RPM. Qual a potência de saída desse motor em condições nominais? Então, fez uma confusão isso aqui. Vamos ver de novo. Quando o motor é travado, uma tensão de armadura de 10 volts produz uma corrente de 170 volts e uma tensão de campo de 250. Tá, aqui. Isso aqui tudo a gente desconsidera, né? Assume-se que a queda de tensão nas escovas é 2 volts a vazio, com a tensão de terminal igual a 240 volts. A corrente de armadura é igual a 13,2. A corrente de campo é 4,8 e a velocidade do motor é 1150 RPM. Então, qual é a potência de saída desse motor em condições nominais? Vamos lá. Então, vamos começar calculando aqui a nossa resistência da armadura, que é igual a 10,2 volts dividido por 170 amperes. A resistência da armadura. Que é 13,2. Aqui, né? Tá. Então, uma tensão de armadura sem as escovas produz uma corrente de 170 amperes. Então, a gente vai ter aqui que a resistência de armadura é igual a 0,06 ohms. E a resistência de campo, meu RF, vai ser igual a 250 volts dividido por 5 amperes. Vai ser igual a 50 ohms. Então, a plena carga, as perdas no cobre, o que eu vou ter? Eu vou ter que as perdas no cobre, né, ou as perdas na armadura, minha PA aqui, vai ser igual a minha I ao quadrado, né, vezes a minha resistência de armadura. Então, o meu PA vai ser igual a 170 amperes
ao quadrado vezes 0,06 ohms. Que vai dar aqui 1.734 watts. E as perdas, né, no cobre do circuito de campo, que é a plena carga, né, vão ser igual a 5 amperes aqui, ao quadrado, multiplicado por 50 ohms, que vai me dar aqui uma potência de 1.250 watts. Também as perdas nas escovas, vamos calcular também. Vai ser a tensão de queda nas escovas, né? Tensão de queda nas escovas vezes a minha corrente de armadura. Minha tensão de queda nas escovas é 2 volts. 2 volts aqui. Dois volts vezes a minha corrente de plena carga, que vai ser igual a 340 watts. Então, as perdas rotacionais, né, perdas por atrito ali, elas são equivalentes às perdas as perdas rotacionais quando a máquina está operando a vazio, né? Porque a velocidade a vazio e a plena carga do motor não diferem muito entre si. Então, como é que a gente pode determinar essas perdas? Pode dizer que a nossa perda total é igual às perdas no núcleo mais as perdas mecânicas. Que vai ser igual, então, a meus 240 volts vezes 13,2 amperes. Isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar 3.168 watts. Aqui eu estou calculando minhas perdas totais, multiplicando a minha tensão.
A vazio, né, com tensão de terminal igual a 240 volts, multiplicado pela minha corrente aqui da armadura, né? As perdas rotacionais a plena carga são essencialmente as perdas rotacionais a vazio. A vazio. Porque as velocidades a vazio e a plena carga do motor não diferem muito entre si. Essas perdas podem ser determinadas obtendo-se a potência de entrada do circuito de armadura a vazio e assumindo que as perdas no cobre da armadura e as devido à queda de tensão nas escovas são desprezíveis, o que significa que a potência de entrada da armadura a vazio é igual às perdas rotacionais. Então, nossas perdas rotacionais vão ser igual a 3.168 watts, né? Ou 3,16 kW. Então, para nós responder nossa letra A, qual é a potência de saída desse motor em condições nominais? Aqui já coloquei ali em cima, né? Então, a minha potência, primeiro eu vou calcular minha potência de entrada. Vai ser igual a minha tensão de terminal vezes a minha corrente IL. Vai ser igual a 250 volts vezes 175 amperes. É igual a 43.750 watts. A potência de saída vai ser igual à potência de entrada menos a potência perdida nas escovas, né? Menos a potência no cobre, menos a potência no núcleo, as perdas no núcleo, menos as perdas mecânicas e menos a perda de potência suplementares. Essa é a minha potência de saída. Vai ser igual a 43.000, minha potência de entrada. 750 watts. Menos a minha potência, as minhas perdas nas escovas. A gente não calculou nossas perdas nas escovas, né? Ah, não tá aqui, ó. Potência nas escovas tá aqui. 340 watts. Então, menos 340 watts. Menos a potência no cobre. Da armadura aqui, 1.734 watts. Menos a potência perdida no núcleo, que é aqui a potência do cobre do meu enrolamento de campo, 1.250.
menos a minha potência mecânica rotacional, que é esses 3.168. Três mil cento e sessenta e oito menos as minhas perdas suplementares, que aqui normalmente é calculada sendo igual a 1% da minha potência de entrada. As perdas suplementares, elas são mais ou menos calculadas em torno de 1% da minha potência de entrada. Aí somando tudo isso aqui dá quanto? Isso aqui vai dar 36.820. Vocês estão colocando alguma coisa no chat aí que eu não tô acompanhando o chat. Se alguém tá respondendo aí, que eu tô perguntando. Tô tá meio quieto hoje. Então aqui minha potência de saída, né? Considerando todas as minhas perdas, eu vou ter isso aqui de potência de saída. Então a potência mecânica rotacional, ela é igual à potência de entrada da armadura, né? Quando eu estou operando a vazio. Então isso aqui eu peguei a potência de entrada da armadura. Igual aqui ao meu 240 volts. Ó, a vazio com a tensão de terminal é igual a 240 volts. Então eu estou a vazio, minha tensão de terminal fica em 240 volts. A corrente de armadura é igual a 13,2. Então a vazio eu multiplico a minha tensão de terminal e a minha corrente de armadura a vazio. Por que que eu tenho que considerar essa... Por que que essa potência mecânica aí é igual a corrente de armadura a vazio? Quem pode me responder aí? Por quê? Para mim calcular minha potência mecânica, né? Minha potência, minhas perdas, né? Perdas de potência rotacionais, eu tenho que considerar a minha corrente de armadura a vazio. A vazio, né? Teoricamente, o meu EA deveria ser igual à minha tensão de terminal, né? Não é porque eu tenho uma corrente de armadura, mas da onde está surgindo essa corrente de armadura? De alguma carga, mas está vazio. Então, que carga é essa? É as perdas mecânicas, né, rotacionais, né? Atrito, a própria locomoção do eixo do rotor dentro do estator, né?
eu vou ter um atrito do ar, né? Isso vai me gerar perdas, né? Vai se configurar como sendo uma carga ali, né? Pequena ali, né? Mas eu vou ter essa carga em virtude que eu tenho essa corrente de armadura. Então, por isso, né, que eu vou estar considerando que as minhas perdas mecânicas vão ser igual à minha corrente de armadura operando a vazio vezes a minha tensão de terminal, que é 240 volts. Claro que aqui eu estou desconsiderando, né, nesse cálculo ali, dessa potência de rotação, né, essa perda mecânica, eu estou desconsiderando as minhas perdas, né, no cobre ali, né? Eu estou pegando a minha potência total ali que está sendo consumida na minha potência de entrada das escovas, né? Eu estou desconsiderando as perdas no cobre, que eu calculei aqui, né? A plena carga. Calculei aqui a plena carga, uma potência no cobre igual a essa aqui. Claro que a vazio eu também vou ter uma potência no cobre, mas vai ser menor. Vai ser bem menor. Quanto é que vai dar mais ou menos? Vamos ver aqui. Se fosse considerar as potências, a potência no cobre, né, ali junto. Eu vou ter a corrente de 13,2 amperes vezes 0,06. Eu vou ter uma potência ali de 0,792 watts. Opa, peraí. Não é tão baixo assim. Eu vou ter uma potência de 10 watts. 10 watts. Então aqui no cálculo ele desconsidera essa perda de potência vazio. Por quê? Porque a minha potência total aqui é 3.000, né? Então eu posso calcular direto, desprezando essa potência aí, essa perda de potência a vazio que eu também vou ter no cobre, né? Que não vai ser, que no caso aqui vai ser a potência da entrada de armadura menos a potência do cobre, né? Menos a potência, digamos aqui, potência da armadura a vazio. Isso aqui dá mais ou menos uns 10 amperes, 10 watts, desculpa. Uns 10 watts. Então, praticamente desprezível do cálculo aqui do rendimento. Não faz muita diferença. Então, ali a gente assume que as perdas no cobre da armadura é desprezível. E também a potência devido à queda de tensão nas escovas, né? Também teria uma perda de potência ali, né? Que é igual a isso aqui, né? VQE vezes IA. A vazio eu também vou ter uma perda. Só que vai ser menor, né? Considerando 2 volts vezes 13,2, vou ter também aqui 26 watts, né? Então eu teria aqui menos a potência de armadura vazio, menos a potência perdida nas escovas a vazio. Então só para deixar claro que foi desconsiderado aqui no cálculo. Não ia mudar muita coisa, nós ia chegar numa potência de saída aproximadamente de 36.820 watts. Ficou claro aqui, pessoal? Deu para entender? Tranquilo? Ninguém responde nada, tá todo mundo off hoje. Sim, professor, deu pra mim. Tranquilo? Então, beleza. Vamos para B aqui. Qual que é a eficiência do motor? Qual que é a eficiência desse motor aqui? Então, meu rendimento. Não é essa letra aqui, não. É essa aqui.
Meu rendimento vai ser igual a minha potência de saída dividido pela minha potência de entrada vezes 100%. Então, meu rendimento vai ser igual a 36.820 watts dividido por 43.750 watts vezes meu 100%. Vai me dar um rendimento aqui de 84,2%. Ficou tranquilo de entender aí? Acho que ficou... Acho que deu para entender, né? Vamos lá. Então vamos entrar em geradores aí, geradores CC. Os geradores CC são máquinas CC usadas como geradores. Como foi observado anteriormente, não há nenhuma diferença real entre um gerador e um motor, exceto pelo sentido do fluxo de potência. Há 5 tipos principais de geradores CC, classificados de acordo com o modo de produção do fluxo de campo, método de excitação. Gerador de excitação independente. No gerador de excitação independente, o fluxo de campo é obtido de uma fonte de potência separada do próprio gerador. Um gerador em derivação. No gerador em derivação, o fluxo de campo é obtido pela ligação do circuito de campo diretamente aos terminais do gerador. Gerador série. No gerador série, o fluxo de campo é obtido ligando o circuito de campo em série com a armadura do gerador. Gerador composto cumulativo. No gerador composto cumulativo estão presentes ambos os campos em derivação em série em seus efeitos. E seus efeitos são aditivos, né? Os enrolamentos se somam, os fluxos têm uma força magnetomotriz líquida, né, aditiva. E no gerador composto diferencial, eu vou ter que essa força magnetomotriz líquida ela vai se subtrair. O método de excitação influencia profundamente as características de regime permanente e, no caso de sistema de controle, o comportamento dinâmico da máquina. Vamos lá, vamos começar então com o gerador de excitação independente. Mas primeiro, então, análogo aos motores, a gente vai ter, para um gerador de excitação independente, um campo, uma excitação separada, né? Alimentada por uma tensão CC, onde eu vou estar fazendo, né, girando esse motor aqui. Vou aplicar uma força nesse eixo, desculpa. Vou estar aplicando uma força no eixo desse gerador e vai gerar aqui uma tensão VT nos terminais, né? Vou ter uma tensão VT aqui. E se esse circuito for fechado, né, tiver uma carga aqui, eu vou ter a circulação de corrente nesse circuito aqui. Campo em série. Então, a minha excitação do gerador ela vai ter a mesma corrente que a corrente de armadura, a corrente de carga, né? A corrente de carga é a mesma que a corrente do campo, que é a mesma que a corrente de terminal, ou a corrente de linha, né? A derivação, eu vou ter o campo em derivação, né? Como propriamente diz, é o meu gerador shunt, onde eu vou ter aqui que a minha corrente de linha vai ser igual à minha corrente de campo mais a minha corrente de armadura. E aqui no meu gerador composto, cumulativo ou diferencial, eu vou ter que a minha corrente de linha vai ser igual à minha
a minha corrente de armadura. Mas, e aqui eu vou ter uma corrente S, né? Que é do campo série, né? Do enrolamento série. Que vai somar, vai aumentar o fluxo, né? Quando eu tiver um aumento, um incremento aqui da minha corrente de armadura. Então eu não tenho mais um campo fixo, uma corrente de campo aqui fixa, né? Eu vou começar a ter aqui uma corrente de IS aqui que vai aumentar o fluxo se a minha carga tiver valores muito, muito elevados. É aquele meio termo lá que a gente viu em motores, né? Entre o motor diferencial e o motor em série. Aí aqui nos geradores nós também vamos ter a mesma configuração. Os geradores CC são máquinas CC usadas como geradores, sendo acionados por uma fonte de potência mecânica. Os geradores CC são comparados entre si por suas tensões, potências nominais, eficiências e regulações de tensão. A regulação de tensão, RT, é definida pela equação, né? Essa aqui é a equação. É uma medida rudimentar da forma da característica de tensão versus corrente do gerador. Então aqui minha tensão de terminal vai ser igual à minha tensão induzida, né? Meu EA, tensão induzida na armadura, menos a minha queda de tensão IARA aqui, né? Queda de tensão em cima do meu resistor da armadura, da minha resistência da armadura, dos enrolamentos da armadura. Então, começando com um gerador com estação independente. Um gerador de estação independente é um gerador cuja corrente de campo é suprida por uma fonte de tensão CC externa separada. Então, eu vou ter a mesma configuração, né? A única coisa que eu vou ter de diferente é que ao invés de esse circuito aqui gerar uma corrente desculpa. A diferença que vai estar aqui é que vai estar sendo aplicada uma força no eixo aqui, no sentido do movimento, né? No sentido de rotação natural da máquina, quando eu tenho uma tensão VF aplicada nos terminais aqui. Então, a característica de terminal de um dispositivo é um gráfico das grandezas de saída do dispositivo, uma versus a outra. No caso de um gerador CC, as grandezas de saída são sua tensão de terminal e a corrente de linha. Então aqui eu vou ter a minha tensão de terminal pela minha corrente de linha. A minha tensão EA ela cai proporcionalmente ao aumento da minha carga, né? Quanto mais carga eu coloco, menor vai ser a minha tensão induzida interna gerada, né? E se eu tiver aqui uma reação de armadura, eu vou ter um decréscimo ainda maior da minha tensão induzida na armadura, só que de uma maneira não linear, né? Eu vou começar a ter um decréscimo não linear aqui, em virtude da minha reação de armadura. Quem é que lembra aí o que é reação de armadura? Eu não lembro, professor. Isso aí. O que é, Daniel? Tá um pouco baixo o teu fone aí. Essa eu não lembro, professor. Realmente eu não tô Quem é que lembrando. pode dizer o que é a reação de armadura? Messias, tá por aí, Messias? Ô, professor, eu acho que tem a ver com uma corrente desmagnetizante do enrolamento do campo. Seria isso? É a força desmagnetizante em virtude da minha distorção das linhas de fluxo, né, do estator, que no caso aqui é as linhas de fluxo do enrolamento de campo. A minha reação de armadura é fruto da interação entre o enrolamento de campo e o enrolamento da armadura.
gera aquela distorção, né? E essa distorção gera deslocamento do plano neutro, gera enfraquecimento de fluxo, né? Então eu vou ter aqui um enfraquecimento de fluxo. E vai me gerar essa queda maior aqui, né? Se eu tenho menos fluxo, eu vou ter menos tensão induzida. E se eu tenho menos tensão induzida, eu vou ter mais uma queda aqui em virtude dessa reação de armadura. Pessoal, tudo que a gente está falando aqui, ela circula em volta desses conceitos aí que a gente viu na aula 3, né? De reação de armadura. A gente, na aula passada e na aula de quarta-feira passada também, a gente falou de motores, várias configurações, né? Onde esses motores eles operavam de uma maneira diferente para diminuir os efeitos da reação de armadura, né? Eu ter configurações onde vão apresentar mais torque, né? Mais força. Outras configurações eu tenho uma velocidade mais constante. Então, tudo isso que a gente está falando aqui, estação independente, estação, derivação, estação em derivação, gerador composto, cumulativo, diferencial, tudo que a gente vai falar na aula de hoje e que já falamos da parte de motores, tem a ver com essa reação de armadura. Vocês têm que saber o que é reação de armadura. Vocês têm que saber quais são o que é e o que causa isso aí. Isso aí causa tensões LD e DT, causa enfraquecimento de fluxo, né? Causa deslocamento do plano neutro. Tem que lembrar que para mim consertar, né, para mim solucionar o problema do deslocamento do plano de neutro, eu tenho que ter enrolamentos de interpolos. Para mim consertar os efeitos de enfraquecimento de fluxo causados pela reação de armadura, eu tenho que ter enrolamentos de compensação, né? Enrolamentos de compensação para não ter enfraquecimento de fluxo. E enrolamentos de interpolos para mim não ter deslocamento do plano neutro e nem ter tensões LD e DT. Então esses conceitos vocês têm que saber. Senão vocês não vão estar entendendo nada que eu estou falando aqui, porque todas essas configurações elas visam tentar melhorar, né? E apresentam também algumas certas vantagens e desvantagens em relação a esses efeitos, né? Umas configurações eu vou ter uma tensão de terminal não tão constante, outras configurações eu vou ter uma velocidade muito baixa, né? Ou eu também não vou ter torque, em virtude desses efeitos aqui da reação da armadura. Beleza, pessoal? Vamos continuar. Então, controle da tensão de terminal. A tensão de terminal de um gerador CC de estação independente pode ser controlada mudando a tensão interna gerada, EA, da máquina. Pela lei de Kirchhoff das tensões, temos que VT é igual a EA menos IARA. Se EA aumentar, então VT aumentará. E se EA diminuir, VT diminuirá. Como a tensão interna gerada EA é dada pela equação EA igual a kφ, há dois modos possíveis de controlar a tensão desse gerador. Então a gente pode controlar essa tensão alterando a velocidade de rotação e eu vou alterar a velocidade... eu vou alterar a velocidade de rotação para mim controlar a minha tensão de terminal, né? E eu também posso alterar a minha corrente de campo, que eu vou estar alterando a minha tensão de terminal. Agora eu quero saber por que eu alterando a minha velocidade de rotação, eu vou estar mexendo na minha tensão de terminal. Porque se eu alterar a velocidade de rotação do eixo do meu gerador aqui, eu vou estar alterando a minha tensão de terminal, o meu VT. Meu VT aqui. Por que o meu VT aumenta ou diminui se eu aumento ou diminuo a velocidade? Por quê?
Relação com a carga, por exemplo. Não, tem a ver Relação com com o a... campo, né? Não, não. Tem a ver com o campo. É com campo, né? Tensão de armadura, né? Eu vou ter uma variação no meu EA, né? Por quê? Porque o meu EA é dependente do meu CAF ômega. Então, se eu mudar a minha velocidade, eu vou estar aumentando, né? Se eu aumentar a minha velocidade, eu vou estar aumentando o meu EA. Se eu aumento o meu EA, eu aumento o meu VT. E se eu alterar a corrente de campo, eu vou alterar o quê? O meu fluxo. Se eu alterar o meu fluxo, eu altero o meu EA também. Então, em muitas aplicações, a faixa de velocidade da máquina motriz é bem limitada, de modo que a tensão de terminal é mais comumente controlada pela variação da corrente de campo. Então, eu não consigo muitas vezes mudar a velocidade de rotação, né? Não é um processo muito usual em geradores, né? Normalmente os geradores eles trabalham numa velocidade fixa. E eu vou ter para mim controlar a minha tensão de terminal a variação da minha corrente de campo. Análise não linear de um gerador. Como a tensão interna gerada de um gerador é uma função não linear de sua força magnetomotriz, não é possível calcular de forma simples o valor de EA esperado para uma dada corrente de campo. A curva de magnetização do gerador deve ser usada para calcular com exatidão sua tensão de saída para uma dada tensão de entrada. Além disso, se uma máquina tiver reação de armadura, então seu fluxo será reduzido a cada incremento de carga, fazendo EA diminuir. A única maneira de se determinar com exatidão a tensão de saída de uma máquina com reação de armadura é pelo uso de análise gráfica. Então eu vou ter aqui uma força magnetomotriz líquida, que vai ser igual à minha corrente de campo vezes o meu número de enrolamentos, menos a minha reação de armadura, né? Então eu vou ter se eu tiver reação de armadura, eu vou ter enfraquecimento de fluxo. E esse enfraquecimento de fluxo vai me gerar uma força magnetomotriz líquida menor. Então a minha corrente de campo equivalente, quando tiver reação de armadura, vai ser IF asterisco igual a IF menos força magnetomotriz da armadura dividido por NF. Isso aqui é exatamente igual a motores, né? Não muda nada. Só muda o sentido das correntes. Não, desculpa, só muda o fluxo de potência. Então, para minha análise não linear, eu vou ter que, para mim poder calcular o meu EA, eu vou ter que ir para o gráfico, né? Vou ter que ir para o gráfico onde eu vou ter a curva de magnetização em função da minha corrente de campo. Aí eu posso encontrar o meu EA saturado, né? O meu EA tabelado e velocidade tabelada frente a um EA conhecido e uma velocidade conhecida. Vamos fazer um exemplo. Um gerador CC de excitação independente tem especificações nominais de 172 kW, 430 volts, 400 amperes e 1800 RPM. O gerador está mostrado na figura 8.47, que eu tenho, então, a minha tabela, né, minha curva de magnetização. Essa máquina tem as seguintes características. Aqui é um gerador, né, um gerador CC de excitação independente. Então eu vou ter o quê? Eu posso dizer que eu tenho um R ajuste aqui e um R F, um L F. Aqui eu tenho a minha armadura, juntamente com as minhas escovas. Aqui eu vou ter a minha queda de tensão. Vou ter isso aqui, né? Aqui eu vou ter
Aqui o meu EA. Aqui o meu RA. Tá. Se o resistor ajustável R ajuste do circuito de campo desse gerador for ajustado para 63 ohms e a máquina motriz estiver acionando o gerador a 1600 RPM, qual será a tensão de terminal a vazio do gerador? Então vamos calcular isso aí. Então ele mudou a resistência de campo dele para o R ajuste dele para 36 para 63 ohms. Então meu R total o RF total vai ser igual ao meu RF mais meu R ajuste, que é igual a 20 mais 63 ohms, que vai dar 83 ohms. Então meu IF vai ser igual a VF sobre RF. Vou botar minúsculo aqui tudo. Meu VF, meu RF, que vai ser igual, quem é o meu VF? VF 430 volts. Sobre o meu RF, 20 ohms. Que é igual a 5,2 amperes. Então, para 1800 RPM, né? Essa curva aqui ela foi feita para uma velocidade de 1800 RPM. Então, vou ver qual que é o meu EA que gera esse campo aí de 5,2. Então, vem aqui. Encontro que é 430. Meu EA zero aqui, né? Vou botar aqui curva. Vou botar aqui tabela. Então, tu vai calcular que o teu EA zero é igual a 430 volts. Então, vou calcular aqui, né? A partir da minha fórmula do meu EA sobre o meu EA zero. Igual a NM dividido por N0. Eu quero saber qual que é esse N0 aqui, né? Então, o meu N0 vai ser igual ao meu EA0. Eu já tenho o meu N0, né? Já tenho o meu N0, eu já tenho. Aqui, ó.
Se o resistor ajustável e reajuste do circuito de campo desse gerador for ajustado para 63 ohms e a máquina motriz estiver acionando o gerador a 1600 RPM, qual será a tensão de terminal a vazio do gerador? Então ele quer saber qual que é a tensão de terminal a vazio, né? Ele quer saber qual que é esse EA aqui. Então o meu EA vai ser igual a 1600 dividido por 1800 vezes o meu 430 volts que a gente calculou ali, que vai ser igual a 382 volts. Então, como a vazio, né, a gente tem que o nosso VT igual a EA, então a gente pode dizer que o nosso VT vai ser igual a 382 volts. 382 volts. B. Qual seria a sua tensão se uma carga de 360 amperes fosse conectada aos seus terminais? Qual seria a sua tensão se uma carga de 360 amperes fosse conectada aos seus terminais? Assumo que o gerador tem enrolamento de compensação. Então ele está me dizendo que ele tem enrolamento de compensação. Eu não vou ter reação de armadura. Então como é que eu posso calcular? VT igual a EA menos IARA, que é igual a 372 menos 360 amperes, né? Que é minha perda aqui. Eu quero saber qual que vai ser minha perda na armadura. Então, meu VT... E o meu EA, eu pude calcular com o meu EA vazio, porque eu não tive reação de armadura aqui, né? Porque ele colocou enrolamento de compensação. Então, o meu EA não diminuiu, né? Eu não tive enfraquecimento de fluxo. Eu não tendo enfraquecimento de fluxo, meu EA, minha tensão interna da máquina vai continuar a mesma. Então, eu vou ter que meu VT vai ser igual a 364 volts. C. Se uma carga de 360 amperes, o que é C aqui? Qual seria a sua tensão se uma carga de 360 amperes fosse conectada aos seus terminais, mas o gerador não tivesse enrolamento de compensação? Agora aqui eu não vou ter enrolamento de compensação. E quero saber o que vai acontecer. Assuma que a sua reação de armadura é 450 amperes pira para esta carga. Então eu vou ter que calcular meu novo IF, né? Vou ter que calcular meu IF asterisco, porque eu vou ter reação de armadura. E essa reação de armadura vai representar uma queda da minha corrente de campo. Que é igual a 5,2, minha corrente de campo aqui, né? Que a gente calculou, né? 5,2 menos a minha força magnetomotriz resultante dessa reação de armadura, 450 amperes pira,
dividido pelo meu número de espiras, né? Então eu tenho 1000 espiras. Isso aqui vai me dar 4,75 amperes. Agora eu tenho isso no meu novo IF, que eu faço. Vou para a curva, né? Vou para a curva para ver qual que é o meu EA gerado. $410. Então daqui, né? Opa. Daqui. Acho que não ficou legal. É da curva. Eu tenho com o meu EA 0. Vai ser igual a 410 volts. Então o meu EA vai ser igual a 1600 sobre 1800 vezes meus 410. Eu vou achar o meu novo EA. Igual a 364 volts. Portanto, a tensão de terminal do gerador vai ser, né, meu VT é igual a EA menos IARA que é igual a 364 menos a minha corrente de armadura multiplicado pela minha resistência de armadura. Então, o meu VT aqui, vou ter um VT agora de 346 volts. Quando eu não tenho resistência de armadura, enrolamentos de compensação, desculpa, eu vou ter que a minha tensão de terminal vai ser menor ainda, né? Eu tinha aqui uma tensão de terminal de 364 e aqui embaixo uma de 346, porque eu não tenho enrolamentos de compensação. Que ajuste poderia ser feito no gerador para que a sua tensão de terminal voltasse ao valor encontrado na parte A? Então, a minha tensão de terminal na parte A, que foi a vazio, né? A vazio, eu encontrei uma tensão de terminal de 372 volts. Então, o que eu posso fazer, né, para tentar regular a tensão na saída, minha tensão de terminal? Então, eu poderia aumentar eu reduzir a minha resistência de ajuste para que eu possa aumentar o meu fluxo e esse meu fluxo gerar uma tensão EA maior, né? Então, o que pode ser feito? Reduzido, pode se reduzir. Vamos escrever isso aí. O que pode ser feito? Então, a tensão nos terminais cai com o incremento
da corrente de carga ou corrente de armadura. Minha tensão caiu. Quando eu não tive compensação, enrolamento de compensação, essa tensão de terminais caiu mais ainda. Então, o que eu vou ter que fazer? É necessário diminuir o valor de RAJ para que a corrente de campo do gerador seja incrementada. É isso. Eu incrementando a minha corrente do gerador, eu vou estar aumentando meu fluxo. Aumentando meu fluxo, eu vou estar aumentando a minha tensão interna da máquina, meu EA. Certo? Letra E. O que é minha E? Quanta corrente de campo seria necessária para que a tensão de terminal voltasse ao valor a vazio? Assuma que a máquina tem enrolamentos de compensação. Qual é o valor requerido do resistor RJ para que isso seja possível? Então, tendo enrolamento de compensação, ou seja, eu vou considerar, eu quero que esses 364 aqui, essa tensão de terminal aqui, com enrolamento de compensação que a gente encontrou na letra B, volte a ser o que a gente encontrou na letra A. Volte a ser 382. Eu quero que esse 364 volte a ser 372. O que tem que acontecer? Então, para minha tensão voltar a 372, eu tenho que saber qual o valor de A eu tenho que ter para que eu obtenha uma tensão de terminal igual à letra A. Então, o meu EA é igual a VT mais IARA. Então, o meu EA vai ser igual a 360 amperes. Só um pouquinho. Tá, o meu EA é igual a VT mais IARA, né? Então, o meu VT é 382 mais 360 vezes 0,05. Isso aqui, né? Fazer uma calculadora isso aqui. Dá 400 volts. Dá 400. Eu tenho que ter um EA de 400 volts para que eu tenha um VT de 372 volts quando eu estou a plena carga, né? Quando eu estou a 360 amperes com enrolamento de compensação. Então eu tenho que ir para a tabela, né, para saber qual que vai ser qual que é o meu EA quando eu tenho um RPM de 1600. Então vou ter que ir para a tabela aqui de novo. Aqui eu consigo achar direto, né? Fazendo uma relação aqui, né? Visto que eu já tenho o valor que eu quero saber qual que é o meu EA0, né?
para mim poder calcular o meu campo. Primeiro eu tenho que saber qual EA tabelado eu tenho que ter, para que a 1600 eu tenha... Eu tenho que saber qual que é o meu EA a 1800, para que a 1600 eu tenha 400 volts de EA. Então o meu EA 0 vai ser igual a 1800 dividido por 1600. Vamos fazer bonito. Deixa eu fazer certo aqui para vocês entenderem. Ó, eu tenho um EA que gera que é a 1800 RPM, né? Aqui é uma relação tabelado, né? Eu tenho o EA0 que eu quero, né? Em 1600 eu quero ter um EA0 de 400 volts. Qual que é o EA que eu tenho a 1800 na tabela? Para depois, na tabela, eu ter esse EA, achar qual o meu campo que gera esse EA a 1800. Então, o meu EA0 vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 1800. Aqui, desculpa, pessoal. Aqui tá errado. Tá? O meu EA é é a minha velocidade do motor, né? Que é os meus 1600. E o N0, que é o tabelado, que é os meus 1800. Então, eu vou colocar isso para cima, esse aqui vai para cima também. Então, eu vou ficar com 1800 dividido por 1600. Multiplicado pelo meu EA aqui. É o meu EA que gera... Que é o EA que eu tenho quando eu tenho uma velocidade do motor de 1600, né? É isso aí. Então, agora eu tenho que o meu EA0 vai ser igual a 450 volts. Então, qual campo gera esse EA0 aqui? Então, para 450 volts, eu vou ter aqui 6,15, né? Aproximadamente. Né? A partir da tabela. Eu vou ter que o meu IF vai ser igual a 6,15 amperes. 6,15 amperes. Então, eu tenho que calcular minha resistência de ajuste para mim, que gera essa corrente de campo aqui, né? Então, a minha corrente... A minha relação é essa aqui, né? Meu IF é meu RF mais RAJ igual a VF sobre IF. Então, eu vou ter 20 ohms mais RAJ é igual a 430 dividido por 6,15. Então, meu RAJ vai ser igual a 430 dividido por 6,15 menos 20. Vai ser igual a aproximadamente 50 ohms.
Então eu tenho que ter um resistor de ajuste de 50 ohms para que eu tenha uma corrente de campo igual a 6,15 para gerar uma tensão a 1800 RPM de 450 volts, né? A vazio. E quando eu colocar uma carga de 360 amperes, eu tenha a minha tensão terminal igual a 400 volts. Deu para entender aí, pessoal? A ideia? Sim. Então, beleza. Só eu não vou seguir mais aqui, tá? Aqui eu começaria o gerador CC em derivação. Eu vou deixar para amanhã, já que as nossas aulas de quinta-feira são mais extensas, mais pesadas. Vamos parar por aqui, já são 10 para as 3. Assim não fica tão pesado para vocês aí também. Tá certo? Alguém ficou com alguma dúvida? Deu para entender aí a aula? Tranquilo. Ô, professor, Oi. só uma dúvida. O senhor está usando mais o livro do Fitzgerald ou aquele outro? Eu tô usando mais o Stephen Chapman. Certo, tá bom. Mais o Stephen Chapman. Então eu vou deixar um trabalho aí pelo final de semana. E amanhã a gente vai ver o resto, né, das configurações de gerador. Aí vai ficar um trabalho aí de motores e geradores para vocês fazer. Então se apoiem nesse material aí do Stephen Chapman e no livro do Kozov também. Tá certo? Certo. Então, Beleza? se falamos amanhã, pessoal, uma boa tarde para vocês. Amanhã a gente continua aí parte de configuração de geradores. Bom descanso. Até amanhã. Certo, obrigado. Até amanhã.